Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a este podcast. Obrigado pela sua companhia. Esteja você onde você estiver, ouvindo já de madrugada, ao amanhecer tomando o seu café da manhã, ou indo para o trabalho. Valeu pela carona. Hoje quero mandar um super abraço para o Gleison Moore, de Joinville, Santa Catarina, o Renato, de Rio Claro, Minas Gerais, o Bruno Kummer, de Jundiaí, São Paulo. Parabéns e que a bênção de Deus esteja sempre com vocês. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino. No Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. Hoje a igreja se veste da cor do martírio para celebrar São Bonifácio. E começo com uma frase encontrada em suas anotações. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, permaneçamos firmes na justiça e preparemos nossas almas para a provação. Suportemos as demoras de Deus e lhe digamos, vós fostes um refúgio para nós, Senhor, de geração em geração. Fecha aspas. Quarta-feira, 5 de junho de 2024. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em vossas obras a fé que ele ensinou com a sua palavra e testemunhou com o seu sangue. Amém. Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés nos deu esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, no Evangelho de hoje você já percebeu que o confronto entre Jesus e as autoridades continua. Depois dos sacerdotes, dos anciãos e dos escribas, dos fariseus e dos herodianos, agora aparecem os saduceus e fazem uma pergunta sobre a ressurreição. Tema polêmico que gerou discussões entre saduceus e fariseus, como está também em Atos, capítulo 23. Nas comunidades cristãs dos anos 70, época em que Marcos escreveu o seu evangelho,
Havia alguns cristãos que, para não serem perseguidos, tentavam conciliar o projeto de Jesus com o projeto do Império Romano. Outros que resistiram ao Império foram perseguidos, acusados e interrogados pelas autoridades ou por vizinhos, que se sentiam incomodados com o seu testemunho. A descrição dos conflitos de Jesus com as autoridades foi uma ajuda muito grande para os cristãos, para não se deixarem manipular pela ideologia do império. Ao ler esses episódios do conflito de Jesus com as autoridades, os cristãos perseguidos se animavam e ganhavam coragem para continuar o seu caminho. Os saduceus eram uma elite aristocrática de proprietários de terras e comerciantes. Eles eram conservadores. Eles não aceitavam a crença na ressurreição. Nessa época, essa fé passou a ser considerada pelos fariseus e como piedade popular. Exortava as pessoas a resistirem ao governo tanto dos romanos como dos sacerdotes, dos anciãos e dos próprios saduceus. Para os saduceus, o reino messiânico já estava presente na situação de bem-estar em que viviam. Eles seguiam a chamada teologia da retribuição, que distorcia, claro, a realidade. De acordo com esta teologia, Deus recompensa aqueles que observam a lei divina com riqueza e bem-estar e pune aqueles que praticam o mal com sofrimento e pobreza. Isso explica por que os saduceus não queriam mudanças. Queriam que a religião permanecesse como era, tão imutável quanto o próprio Deus. Por isso não aceitavam a fé na ressurreição e na ajuda dos anjos, que apoiavam a luta daqueles que buscavam mudança e libertação. Eles vão até Jesus para criticar e ridicularizar a crença na ressurreição. Contam o caso fictício da mulher que casou 7 vezes e acabou morrendo sem ter filhos. A chamada lei do levirato forçou a viúva sem filhos a casar-se com o irmão do seu falecido marido. O filho que nasceria desse novo casamento era considerado filho do falecido marido, então ele teria descendentes. Mas no caso proposto pelos saduceus, a mulher, apesar de ter tido 7 filhos, permaneceu sem marido. Aí eles perguntam a Jesus, na ressurreição, quando ressuscitarem, a qual deles pertencerá esta mulher? Visto que 7 deles a tiveram por esposa. Era para dizer que acreditar na ressurreição levava a pessoa a aceitar o absurdo. Mas aí vem a resposta de Jesus. E ele responde duramente: vocês não conhecem as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus explica que a condição das pessoas após a morte será totalmente diferente da condição atual. Após a morte não haverá casamento, mas todos serão como anjos no céu. Os saduceus imaginavam a vida no céu como a vida é aqui na terra. E Jesus finalmente conclui: ele não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Vocês estão errados. Os discípulos são avisados. Quem estiver do lado dos saduceus estará do lado completamente oposto do de Deus. São Bonifácio, cujo nome de batismo era Vinfredo. Nasceu aproximadamente no ano 672 na Inglaterra, em uma família abastada. Contra a vontade dos pais, se tornou monge beneditino e aos 30 anos foi ordenado sacerdote. Iniciou seu apostolado como professor e depois decidiu se dedicar ao trabalho missionário na evangelização dos povos pagãos da Alemanha. Como a sua primeira experiência não deu certo, foi para Roma falar com o Papa Gregório II, que o acolheu. E segundo conta Bento XVI, abre aspas, depois de lhe ter imposto o novo nome de Bonifácio, confiou-lhe com cartas oficiais a missão de pregar o Evangelho no meio dos povos da Germânia. Fecha aspas. Em 722 foi eleito bispo de todos os territórios alemães, que ele ajudou a converter, fundando vários mosteiros masculinos e femininos, como o mosteiro de Fulda,
centro da cultura religiosa alemã. Estendeu sua missão até a França. Em 754, estando na região da Frísia para celebrar o Crisma, no início da Santa Missa, um grupo de pagãos invadiu a celebração e matou a todos os cristãos, inclusive São Bonifácio, que teve a cabeça partida ao meio por um golpe de espada. Uma primeira evidência impõe-se a quem se aproxima de Bonifácio: a centralidade da palavra de Deus, vivida e interpretada na fé da Igreja. Palavra que ele viveu, pregou e testemunhou até o dom supremo de si no martírio. Vivia tão apaixonado pela palavra de Deus que sentia a urgência e o dever de a levar ao próximo, mesmo com o risco da sua própria pessoa, disse Bento XVI na audiência geral do dia 11 de março do ano de 2009. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Bonifácio o zelo ardente do Evangelho que o levou a trabalhar pela evangelização até a morte, concedei-nos por sua intercessão renovar a nossa fé para oferecer ao mundo de hoje a pérola preciosa do Evangelho. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.